Olá, PCI Concursos, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vamos aqui prosseguir com a nossa aula, a nossa disciplina Direito do Trabalho. Vamos falar sobre renúncia e transação. Algumas questões que serão tratadas no decorrer da aula, mas que já ficam aqui colocadas como introito, uma introdução, para situá-los. Ainda estamos ali sob o espectro da temática da flexibilização, mas agora vamos falar provavelmente da renúncia e da transação. E o que nós aprendemos? Princípio do direito do trabalho. Dois, muito importantes. Princípio da irrenunciabilidade e o princípio da indisponibilidade. O princípio da indisponibilidade, os dois princípios, nós falamos sobre eles na aula sobre princípios e nós vimos que a questão da renúncia realmente é bastante delicada no direito do trabalho. Pela desigualdade material manifesta entre trabalhador e empregador, essa desigualdade inerente, íncita ao contrato de trabalho, e pelo elemento que daí decorre, que é a hipossuficiência jurídica do empregado. Um elemento que está intimamente ligado à subordinação jurídica, que é um dos requisitos da relação empregatícia, que serão objeto das nossas próximas aulas, a próxima temática. Ok? Ok. Mas nós vimos também que hoje soa como bobagem dizer que as normas do direito do trabalho são absolutamente, vou usar esse para ser redundante, são absolutamente cogentes, são absolutamente imperativas, que não há espaço para flexibilização ou para discussão dessas normas, dessas tratativas, das próprias cláusulas contratuais, sabemos que há um piso mínimo, que é aquele piso mínimo existencial que está na Constituição, que nós já falamos aqui ao tratar de flexibilização. Mas quando a gente fala em irrenunciabilidade, a questão é um pouco mais delicada, porque a renúncia é o se despojar, abrir mão de absolutamente tudo, e possibilidade de renúncia, seja renúncia no decorrer do contrato de trabalho, nem pensar. Após, aí depende da visão doutrinária e jurisprudencial. Nós vamos ver isso. Agora, quanto à disponibilidade, ela é relativa. Existem normas que não têm um caráter cogente, que não configuram um piso mínimo existencial do direito do trabalho, e essas normas tidas como dispositivas, elas podem ser transacionadas. Daí a transação, que é diferente da renúncia. Até mesmo porque na renúncia o ato é unilateral, na transação eu tenho um ato bilateral, eu tenho controvérsia e eu tenho concessões recíprocas. A própria conceituação legal do que seja transação para o Código Civil. O Código Civil diz da transação e diz exatamente isso, que é um ato bilateral, onde se verifica concessões mútuas e recíprocas. Ok? Vejam, nós temos aqui que ficar atentos também a essa temática. Num primeiro momento, os 3 slides vão trazer 3 artigos muito importantes da CLT, inclusive em vermelho, artigos da reforma, que estão correlacionados. O artigo 9º da CLT, ele foi preservado. O artigo 9º é um artigo bastante elogiado, porque ele é muito claro, é aquele que veicula o princípio da primazia da realidade. Qualquer tentativa de fraudar ou desvirtuar os propósitos da legislação trabalhista será tida como nula de pleno direito. Vejam, a questão formal não resiste à análise do fato em si considerado, da realidade da contratação trabalhista, da relação jurídica estabelecida entre empregado e empregador. Então, esse artigo 9º, ele não permitirá fraudes que impliquem a renúncia ou que impliquem a cessão de direitos, que impliquem concessões
no âmbito de uma transação. Isso parece muito tranquilo e muito fácil. E esse artigo 9º, ele passa a ter uma projeção bastante, se ela já era intensa, ela se torna ainda mais intensa quando vocês, nas ações trabalhistas, aqueles aqui que são advogados, discutirem a não aplicabilidade ou dos artigos da reforma que permitem flexibilização, que passam a permitir transação e até mesmo renúncia. Ok? Por favor, vamos lá. Vejam, eu trago aqui o artigo 9º da CLT, conforme dito, e trago aqui o artigo 444 da CLT, que eu também já comentei do aspecto da teoria, né? Não seria uma teoria, mas do caráter privado contratual que pauta o direito do trabalho. Mas veja, é um caráter contratual mitigado quando cotejado com as disposições de proteção ao trabalho. Ok? Então vejam, o artigo 444 ele é mantido, ele fala da autonomia negocial, ele projeta o contrato como fonte de direito, mas não deixa de fazer um contraponto e dizer que essa livre negociação, no âmbito individual principalmente, não pode contrariar as disposições de proteção ao trabalho. O que seriam disposições de proteção ao trabalho? É a dúvida que temos. É aquilo, por isso que não é possível uma interpretação literal das normas de direito do trabalho, mais um elemento a reforçar esse entendimento, e a ser contraposto ao próprio propósito da reforma trabalhista de limitação da atividade jurisdicional do Poder Judiciário do Trabalho. Com a reforma, vem o parágrafo único que cria a figura do empregado hipersuficiente. Isso mesmo, pessoal. Olha que loucura. Eu falei várias vezes nas nossas aulas, de forma repetitiva e até mesmo cansativa, da hipossuficiência jurídica do empregado, da subordinação jurídica do empregado. E o que nós aprendemos na disciplina de Direito do Trabalho? Lembrem-se, rememorem, nós aprendemos que pouco importa a subordinação técnica ou econômica. Ela não caracteriza a subordinação e, em contrapartida, não caracteriza a dependência, a subordinação, perdão, e não caracteriza a hipossuficiência ou a hipersuficiência. Ou seja, o artigo diz que é possível acordo individual para as hipóteses do artigo 611-A da CLT, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos. O acordo individual poderá, nesse caso do parágrafo único, sobrepor a legislação, prevalecer sobre a legislação e prevalecer sobre os instrumentos negociais coletivos. O que é, pessoal, com a devida vênia, um absurdo. No caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Pessoal, essa criação da figura do empregado hipersuficiente tem base em dois elementos. O elemento técnico, o elemento
educacional, poderíamos dizer assim, uma questão da capacidade intelectual sob o ponto de vista de educação formal, porque a gente sabe que a inteligência ou a capacidade, né, não se dá simplesmente por uma questão de maior ou menor tempo de estudo. Certas profissões não demandam conhecimentos técnicos a serem obtidos em uma universidade, mas mesmo assim o legislador cria a figura, diz que aquele que tem diploma de nível superior, veja, isso é muito discutível, até mesmo preconceituoso talvez, não sei, né? E desde que ele receba o valor igual ou superior a 2 vezes o teto máximo do regime geral da Previdência Social. Hoje, o regime geral de Previdência Social pode pagar um benefício previdenciário de aproximadamente por volta de R$ 5.500. 2 vezes o teto máximo. Teto mínimo é o salário mínimo. 2 vezes o regime geral, 2 vezes o teto do regime geral da Previdência é mais ou menos R$ 11.000. Todos os trabalhadores que tiverem diploma de nível superior e perceberem remuneração acima de R$ 11.000 poderão firmar diretamente com os seus patrões acordos individuais que flexibilizam a legislação do trabalho, conforme rol do artigo 611-A da CLT, que é um rol meramente exemplificativo. O que interessa é o 611-B, o que não pode, o piso mínimo. Então, com exceção do que está no 611-B, esse empregado poderá negociar diretamente. Mas veja, o parágrafo único é incompatível com o princípio da indisponibilidade, com o princípio da irrenunciabilidade. E qual é? E renuncia ao que aqui? Renuncia à proteção coletiva do direito do trabalho. Essa é a renúncia. E é incompatível com o próprio caput do artigo 444, que diz claramente que há limitações à contratação, que o parâmetro é a proteção ao trabalho. Por quê? Porque o artigo 444 só faz sentido se a leitura dos artigos 2º e 3º forem no sentido de que o que interessa para a relação empregatícia é a subordinação jurídica. Não é a subordinação técnica, não é a subordinação econômica. Vejam, o empregado nessas condições não é menos subordinado do que um empregado que ganha um salário mínimo e que não concluiu o ensino fundamental. Concordam comigo? Isso é da essência do direito do trabalho. Isso altera a própria gênese da construção dos requisitos da relação empregatícia, da figura do empregado e da figura do empregador. Não, o empregador, o empregador controla a relação de trabalho. Ele não exerce um poder de sujeição na figura pessoal do empregado, que é a teoria subjetiva da subordinação. Todos concordam, é unânime, que essa subordinação se dá sob um prisma objetivo, qual seja a relação de direito do trabalho, a direção e a gestão da prestação de serviços. Ok? Então, nessa perspectiva, pouco importa, o empregado não estará em uma situação, ele sempre estará, em uma situação de vulnerabilidade do ponto de vista jurídico normativo. Nós somos do direito, nós não podemos cometer os mesmos erros do leigo. O trabalhador é um coitadinho, para que princípio da proteção? É um absurdo, esse paternalismo. Não.
Ok? Não vamos ser paternalistas, vamos privilegiar a livre negociação, mas vamos exigir contrapartidas tendo em vista a subordinação jurídica. Ok? Então veja, do ponto de vista da constitucionalidade, da principiologia do direito do trabalho e da coerência, coesão sistêmica, o parágrafo único, acrescentado ao artigo 444 da CLT pela reforma, não se sustenta. Ok? E nós veremos também que esse empregado, nestas condições, poderá firmar um contrato de trabalho com cláusula compromissória de arbitragem, o que também esbarra na mesma problemática e em outro preceito constitucional que nós vamos ver no momento apropriado daqui a pouquinho. Vamos lá. O artigo 468 é um artigo clássico, que é aquele artigo que veda a alteração unilateral lesiva ao empregado. Então veja, o artigo 468 também deve ser contextualizado conforme o princípio da proteção, conforme o princípio da vedação do retrocesso social, e só poderá haver alteração por mútuo consentimento e desde que ela não prejudique o empregado. Isso aqui é absoluto? Não. A jurisprudência já tem uma leitura do 468 absolutamente flexibilizadora. Ou seja, coloca o 468 sob uma perspectiva de indisponibilidade relativa. E o parágrafo 1º? O parágrafo 1º vai dizer que aquele empregado, né, que reverte ao cargo efetivo, ele substitui um outro empregado passa a exercer uma função de confiança, no momento em que ele retorna, esse retorno não implica alteração unilateral lesiva. E o parágrafo 2º trazido pela reforma diz que esse empregado que exerceu a função de confiança não tem direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Veja, o parágrafo 2º nada mais faz do que eliminar um entendimento jurisprudencial que garante àquele que exerce o cargo de confiança por um determinado tempo necessário à caracterização da estabilidade na nova função, entendimento jurisprudencial que garante o recebimento da gratificação devida às funções de confiança. Lembre-se da questão da função de confiança do bancário, lá do artigo 224 da CLT, dos 40% a mais no salário pelo exercício da função de confiança. Então, esse substituto, que não é eventual, ele passa vários anos naquele cargo, quando ele retorna hoje, como é? Ele retorna, ele mantém o adicional. Ele mantém aquela gratificação, ela se incorpora ao salário para todos os efeitos com natureza salarial. E o que diz a reforma? A reforma fala, não, vem a lei e diz que esse entendimento jurisprudencial está desautorizado. Não há que se falar na incorporação dessa gratificação à remuneração e muito menos no caráter salarial dessa gratificação. Por sinal, a reforma vai dizer que os prêmios, as gratificações de qualquer espécie não mais configurarão verba de natureza salarial e não mais integrarão o salário, melhor, a remuneração para qualquer tipo de efeito. Oportunamente nós vamos tratar disso com mais vagar. Agora, continuemos. Mais um artigo. Não, aqui era o 9º, desculpa gente, o 444 e o 468 que eu queria falar com vocês. Sobre a renúncia propriamente dita,
Vejam, na renúncia eu não estou discutindo, eu tenho um caráter imperativo, eu não tenho um caráter dispositivo. Veja, isso daqui não é invenção do direito do trabalho. O próprio Código Civil, nos contratos civis de adesão, protege, não permite a renúncia de direitos. É um ato unilateral que recai sobre direito certo e atual. Eu já sei que eu tenho aquele direito. Não é um exercício de adivinhação. E exemplos em que a renúncia é admitida no direito do trabalho. Nós temos a questão do dirigente sindical que pleiteia transferência para outra cidade. Artigo 540, parágrafo 1º da CLT. Veja, o dirigente sindical, ele tem, pessoal, o que a doutrina chama de foro sindical. Foro sindical é um instituto atrelado à liberdade sindical. Liberdade sindical que aqui impede que certos empregados, a depender da sua qualidade ou da posição transitória que ostentem, sejam demitidas. É a famosa garantia provisória de emprego, que é intitulada e conhecida como estabilidade. O dirigente sindical, que é o foro sindical, o empregador não poderá tirá-lo daquele ambiente de trabalho, daquele local de trabalho. Afinal, o papel dele é pleitear melhorias da condição de trabalho para o local em que ele trabalha, o local de representação, aquela categoria, aquele grupo que é representado pelo sindicato. Então, esse dirigente sindical, ele vai ficar trabalhando, ele vai trabalhar no mesmo local e não poderá ser transferido. Agora, se por sua vontade ele quiser se transferir, a CLT permite essa transferência. Temos aqui outra hipótese de possibilidade de renúncia, que é a do aviso prévio, a da súmula 276 do TST. O direito ao aviso prévio é irrenunciável. Contudo, e mesmo o pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido o novo emprego. Afinal, um dos propósitos do aviso prévio, o maior propósito do aviso prévio, é permitir que o empregado possa buscar um outro emprego, uma outra colocação. Neste caso, é possível a renúncia desde que obtenha novo emprego. Outras hipóteses. Trouxe aqui o exemplo da 243 do TST, que é tida como renúncia, que diz do funcionário público, do empregado público seletista, que se ele renunciar aos direitos do regime jurídico, administrativo e estatutário, optar pelo regime de emprego público, o regime seletista, nesse caso, essa renúncia é legal, é possível. E nós já falamos da súmula número 51, da questão do regulamento de empresa e a opção do empregado por um dos regulamentos, o que implica automaticamente a renúncia às regras contidas no regulamento preterido. Certo, pessoal? Transação. Como eu disse, a transação é um ato bilateral, é um ato que envolve controvérsia jurídica e um ato que possibilita a ambas as partes negociarem e fazerem concessões recíprocas. Veja, aqui eu tenho um caráter dispositivo. A transação, ela envolve a disponibilidade relativa de direitos. No decorrer do contrato de trabalho, ela será tida como inválida. Por quê? Porque neste caso, o empregado não exerce de forma plena a sua autonomia ou a sua autodeterminação, característica que decorre de seu status de dignidade. Ok? Em algumas hipóteses, apesar do que foi dito, essa transação, eu pus renúncia aqui, né? Por favor, né? Falha. Essa transação é admitida. A judicial,
perante o juiz do trabalho. Ok? Possível? Muito comum no dia a dia das varas trabalhistas os acordos, os famosos acordos, e muitos deles com renúncia, ou desculpa, em que se dá a transação, muitos deles, todos eles, até mesmo a renúncia, pessoal. Alguns juízes admitem a renúncia, quando essa renúncia perante o Estado juiz é validada. Eu não disse isso lá. E extrajudicialmente nós temos a comissão de conciliação prévia, no 625A, o termo de conciliação da comissão de conciliação prévia, o que diz a lei, o que diz a CLT, que ele dá quitação geral. Ok? Eficácia liberatória geral, apesar de alguns tribunais regionais do trabalho entenderem de forma diversa. O Rio Grande do Sul, TRT da 4ª Região, é um deles. Salvo engano, tem até súmula no tribunal dizendo que a eficácia ficará restrita às verbas discriminadas no termo de conciliação. Mas não é o que diz a lei. E com todo esse cenário atual, obviamente que nós temos aqui a eficácia liberatória geral. Tá certo, pessoal? Olha lá que eu falei da arbitragem também para aquele empregado hipersuficiente, que ganha 11 mil ou mais e que tem diploma de nível superior. A arbitragem individual prevalece o entendimento de que ela não é possível no direito do trabalho. Nós estudamos isso nas aulas de direito processual. Por quê? Porque, além de tudo que eu falei, há um elemento adicional. O artigo 114, parágrafo 1º da Constituição, diz que só cabe arbitragem para resolução de conflitos coletivos. Se não falou individual, o silêncio é eloquente. Ok? Então, há como questionar esse artigo do ponto de vista constitucional, não só do ponto de vista principiológico da Constituição, no que se refere ao direito do trabalho, mas em nível de regras. Regra do artigo 114, parágrafo 1º da Constituição e o novo artigo 507-A da CLT. Transação, alguns exemplos, na lei de fundo de garantia, a questão do PDV, vejam a OJ 270, mas cotejem essa orientação jurisprudencial com a decisão do STF que contraria este entendimento. Vejam, pessoal, obviamente, individualmente, não há que se falar na aplicação do entendimento do STF, porque o PDV, necessariamente, ele será aqui negociado, tem que ser negociado, né, com o sindicato profissional, certo? Então, nesse caso, numa eventual transação extrajudicial de caráter individual, não há que se falar de quitação geral. A quitação ficará restrita às parcelas e valores constantes do recibo. A OJ 270 permanece rígida, nada obstante a decisão do STF em 2015. Por quê? Porque eu tenho que ver que a decisão do STF, ela diz do PDV decorrente da negociação coletiva, aquele previsto no acordo e na convenção coletiva do trabalho. Ok? Então, ficar um pouco atento a isto. Mas, ao final e ao cabo, a OJ 270 do TST, ela vai de encontro à decisão do STF, que teve repercussão geral e tem caráter vinculante. Mas fica aí só para vocês terem conhecimento. E mais uma OJ que vai falar da compensação. Não é possível a compensação de créditos tipicamente trabalhistas reconhecidos em juízo com a indenização paga em decorrência da adesão do trabalhador ao PDV. Então, isso é interessante, né? Para nós aqui finalizarmos a nossa aula, essa OJ 356, ela é interessante porque ela traz isso, né? Você não pode... Todo PDV tem uma indenização bastante, no mais das vezes, muito interessante para estimular um empregado à adesão, ok?
Então, um salário por ano de trabalho, mais outras cláusulas compensatórias, para que ele adira e se desligue voluntariamente, ok? Então veja, eu não posso, depois, se ele ajuizar uma reclamação trabalhista, ou já houver uma reclamação trabalhista em curso, não há que se falar nessa compensação. Olha, eu vou descontar do que eu tenho que pagar de indenização aquilo que foi objeto de reconhecimento judicial. Embora essa questão, apesar da orientação jurisprudencial, que é a orientação da seção de dissídios individuais número 1 do TST, seja uma questão polêmica, controvertida. A jurisprudência, sim, compreendendo pela possibilidade de compensação, ok? Inclusive com a decisão do STF da quitação geral e com a reforma trabalhista, isso se torna ainda mais difícil, você não admitir essa compensação, como diz o verbete jurisprudencial. Então, fiquem atentos, e veja, se puder compensar, essa compensação vai ficar restrita a verbas da mesma natureza, de caráter trabalhista. Há também doutrina e jurisprudência dizendo, eu não posso compensar, suponhamos que eu aderi ao PDV, mas eu descubra depois que estou doente, que essa doença tem nexo causal com as condições de trabalho anteriores. Eu ajuizo uma reclamação trabalhista pedindo dano moral em decorrência do adoecimento. Sou vencedor. Poderá haver uma compensação do que, ou a partir do momento em que propõe a ação ser trazida a tese de compensação entre o valor indenizatório do PDV e o valor pleiteado e reconhecido a título de dano moral? Não há a mesma natureza jurídica. Então, se defende a impossibilidade de compensação. Mas isso também é controvertido, eu trago para vocês apenas em caráter ilustrativo. Na última slide, nós temos um resumo das diferenças entre renúncia e transação. Termino a aula aqui, agradecendo, e na próxima aula nós vamos falar sobre empregado, sobre relação empregatícia e também empregador, mas nós teremos aí várias aulas envolvendo empregados em condições especiais e começaremos falando dos requisitos da relação de emprego que também caracterizam a figura do empregado. Ok, pessoal? Muito obrigado, PCI Concursos, fiquem conosco, até lá, valeu!